Deus, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, a todos os irmãos, a todos que estão acompanhando, que irão começar a acompanhar esta live hoje à noite. Desejo a paz do Senhor a todos, que a graça e o poder do nosso Espírito Santo alcance a cada um nas suas casas, aonde estiver. Peço que os irmãos que estão entrando agora, que compartilhe, que convide os seus amigos aí no Facebook para estar acompanhando esta live de quarta-feira. Está aqui comigo, com o nosso pastor Jailson, que vai estar trazendo logo mais uma palavra abençoada aos nossos corações. E para começar, enquanto as pessoas estão entrando, eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar já este mundo, no mundo espiritual, né? Que só de a gente estar aqui, o mundo espiritual já está se movimentando em favor de todos os seus justos. Então, que o Senhor possa alcançar vocês, nada possa atrapalhar. Que vocês que ainda não experimentaram essa nossa fé de servir ao nosso Deus Jesus Cristo, que vocês possam sentir essa palavra entrar nos vossos corações, essa live mudar suas vidas, no nome santo do Senhor Jesus. E já peço que todos vocês entrem neste mesmo espírito, para que a gente possamos estar compartilhando em um só espírito da palavra do nosso Pai. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos estar lendo uma palavra, fazendo louvor e já entrando na palavra do nosso pastor. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, grande Pai, soberano Deus, Deus amado, Deus bendito. Muito obrigado, Senhor, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deste esta noite, de estarmos, meu Pai, aqui, Senhor, fazendo menção do Teu nome, fazendo menção do Teu poder, da Tua misericórdia, que tem nos alcançado, meu Pai. Pai do céu, primeiramente, Senhor, eu te peço perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, por tudo, Senhor, que temos feito, meu Pai, a Ti, que o Senhor possa nos perdoar, meu Pai. Papai do céu, entrar em cada lar neste momento, que está recebendo esta palavra, que está recebendo, meu Pai, esta oração, que o Senhor possa fazer, Senhor, a Tua vontade, meu Pai, aonde estiver, alcança as vidas, alcança as famílias, alcança, Papai do céu, cada um neste momento, faz a gente ficar sem um só Espírito. Eu creio que o Espírito Santo está intercedendo por cada um neste momento diante de Ti, então faz a gente, Senhor, estar numa mesma comunhão, numa mesma, Papai do céu, mentalidade em Ti, Senhor. Papai do céu, alcança as pessoas que não conhecem o Senhor como o único suficiente Salvador ainda, o alcança através desta live, através deste vídeo que vai ficar, Senhor, aí no Facebook, para todos que possam ouvir, meu Pai, ou vai para outro aplicativo, que eu seja alcançado as vidas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, esta noite. E nós clamamos a Ti, meu Deus, para que o Senhor possa, Senhor, estar diante de nós, no nome santo do Senhor Jesus, cuidando, meu Pai, e recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração neste momento, Senhor. Seja por todos da igreja, por luz profética, luz divina, aqui, Papai do céu, lá em Santos, meu Pai, todos os irmãos que lá estão, nos outros estados, Senhor, vai ao encontro de cada um, meu Pai, que seja alcançado, meu Pai, cada um, meu Pai, seja tomado por Ti, Senhor, esta noite, e que todo seja abençoado e tocado por Ti, Senhor. É que eu Te agradeço, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Papai do céu, mesmo hesitando, Senhor, neste momento que este mundo passa por essa pandemia, mas nós vemos que o Senhor tem suprido os Teus filhos, tem dado vitória para eles, meu Pai, e nós somos gratos por Ti, somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, conosco, mesmo nós não sendo merecedores, mas o Senhor é merecedor para conosco, e a Sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Muito obrigado, somos gratos a Ti, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus, amém. Gostaria de deixar uma palavra, um louvor com o nosso pastor. Glória a Deus. Mais uma vez peço, compartilhe esta live,
Compartilhe esse vídeo que vai ficar no Facebook, porque a palavra do Senhor vai alcançar a todos, em nome do Senhor Jesus. Você deixar uma palavra, Salmos 40, versículo 16 e 17. Salmo 40, bastante conhecidos, aonde fala que a gente esperar com paciência no Senhor, Ele nos alcança, mas eu gostaria de ler somente dois versículos, 16 e 17, que diz assim: glória a Deus. Foque e alegre-se, diga constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, não te detenhas, ó meu Deus. Aqui nós vemos o salmista Davi em 2 versículos, ele dizendo sobre a alegria daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que estão com Ele, mesmo em momentos difíceis, em momentos conturbados da vida. Os que estão com o Senhor, os que buscam Ele, se alegram, e o Senhor se alegra. E ele ainda diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de nós temos visto isso, vivemos isto, o cuidado do Senhor com a sua igreja. Com certeza os inimigos devem ter ficado muito alegres quando fecharam-se as igrejas, mas ele deve ter se arrependido, porque se abriu a igreja no lar, em casa, as igrejas ficaram em cada casa, em cada família, e nós cremos que logo isso vai passar e a igreja vai se reunir de novo na igreja, no templo, para adorar em comunhão, em espírito. E por isso nós temos que se alegrar. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado dos nossos familiares, tem cuidado de todos neste momento. Vamos fazer um louvor, engrandecendo ao Senhor, e em seguida logo mais fazer mais uma oração e a palavra com o nosso pastor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo.
sejas meu universo. Não quero dar só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que nunca seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é lindo, né? Maravilhoso. Bom é adorar o Senhor, louvar a Deus. Ele é poderoso, né, para fazer infinitamente mais. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos que está conosco. Quero deixar os meus agradecimentos a todos vocês que têm nos acompanhado durante esses dias. Já dá uma paz aí para os irmãos que estão junto conosco. Você que está conectado, já chama os seus irmãos em Cristo, seus parentes, amigos. Compartilha aí esse vídeo. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante, irmãos, que é uma palavra que o inimigo não quer que as pessoas ouçam. Então é uma palavra muito, muito séria, muito interessante. E o inimigo ele vai lutar muito para que as pessoas não ouçam isso, porque muita gente vai mudar, porque nós temos algo a aprender tremendo essa noite da parte de Deus. Nós vamos tratar um pouquinho sobre algo muito, muito sério que acontece no mundo espiritual para com as nossas vidas. Então marque aí, pegue a sua caneta, marque aí os textos que você vai estudar em casa, porque vai ser algo tremendo para nossas vidas. Glória a Deus. Amém? O que a gente vai pregar hoje fala um pouco sobre libertação. E libertação é bem complicado, irmãos. É o mundo espiritual, né? Como eu já tenho pregado, a gente é regido pelo mundo espiritual. Então, entre no mundo espiritual essa noite comigo e raciocina comigo. Eu sei que você é inteligente e você vai aprender muitas coisas. Quero agradecer a Deus pela vida de Diaconisa Sinei, está conosco. Guga, Deus seja louvado pela tua vida. Guga Teixeira está assistindo. Bênção de Deus, né? Glória a Deus. A irmã do Laércio, que Deus abençoe essa família grandemente. A Stephanie está conosco. Glória a Deus. A Vilma lá em Santos, as meninas, os irmãos que nos assistem. Sueli que está conosco. Pai do Senhor a todos vocês. Em nome de Jesus. Né? Tem mais um pessoal conosco aqui. A Fátima está conosco também. E os demais irmãos que estão aí acessando. Deus seja louvado. Irmãos, vamos entrar na palavra. Eu quero que você
ore ao Senhor nessa noite. Muito obrigado por todos vocês mais uma vez. Estamos com saudade, os irmãos daqui, os irmãos de Santos. Eu creio que em breve nós vamos já estar juntos. Em nome de Jesus. Amém? Quero que você ore comigo nesse exato momento para que Deus abra o seu entendimento e que possamos aprender, né, a palavra do Senhor. Maria Aparecida dos Santos, assistindo conosco também. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor cerque agora nossas vidas, coloque anjo ao nosso redor, que não haja impedimento, Senhor, de teu povo ouvir a tua palavra, e que os demônios não possam parar este culto, esta pregação, e que tudo que ele projetar contra esta pregação essa noite seja repreendido. Que o Senhor, meu Deus, coloque anjos agora guerreando no mundo espiritual contra os demônios, para que eles não tenham força para parar essa palavra, que tudo venha dar certo em nome de Jesus. Vai na nossa mente, nos dá o entendimento e fala ao nosso coração, para a glória de Deus. Está comigo o nosso irmão Diácono Diego, né? Nosso irmão Félix está em casa, não pôde estar conosco hoje. Que Deus abençoe grandemente e manda uma paz aí para o nosso irmão Félix e a sua família. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Vamos tratar de um assunto maravilhoso essa noite. Por esses dias eu tenho estudado muito sobre isso, irmãos. E eu tenho me preocupado bastante com isso, que nós vamos tratar hoje. Estava estudando algumas coisas sobre o mundo espiritual, sobre o que acontece no mundo espiritual. Nosso irmão Gomes também, né? Presbítero Gomes, Deus abençoe sua vida, sua casa, está conosco ali também. Glória a Deus, assistindo nessa noite. Gomes Souza, né? Você é conhecido aí, nosso irmão Gomes. A gente conhece como presbítero Manuel, mas na verdade é Gomes, cabeleireiro, né? Fortíssimo aí na área do cabelo. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho estudado muito sobre isso, Diego, sobre o mundo espiritual, o que acontece conosco. Então eu coloquei um tema aí, irmãos, para a gente ter uma linha, né, de raciocínio aqui. Para a gente tomar cuidado com o que a gente fala e aquilo que a gente faz. Porque no mundo espiritual, a Bíblia diz que tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, e até mesmo aquilo que a gente pensa, tem anjos escrevendo. Então é importante você notar isso. Tudo que você fala, tudo que você faz e tudo que você pensa, tem anjos escrevendo. Agora, como a gente é governado pelo mundo da luz, é governado por Deus, a igreja ela é governada por Cristo, então Cristo se encarrega de cuidar desses procedimentos da nossa vida aqui na terra. Mas quando a gente vai para o mundo das trevas, que é o mundo que é governado, que os ímpios são governados por esse mundo das trevas, Diego. Então você sabe que o mundo espiritual das trevas governa os ímpios, porque a Bíblia diz que o mundo já no maligno, no sistema do maligno. Então observe que no mundo espiritual existem anjos e demônios. Então, automaticamente, o momento em que os anjos estão escrevendo acerca de você, eles estão escrevendo o que você fala, o que você faz e o que você pensa. No mundo espiritual, os demônios eles estão escrevendo o que você faz e o que você fala, não aquilo que você pensa. É importante notar isso. Então, os anjos de Deus,
eles têm esse poder maior de escrever o que você faz, o que você fala e o que você pensa. Mas os demônios, eles escrevem o que você faz e o que você fala, e eles não têm poder para escrever o que você pensa, porque os demônios não leram o seu pensamento. Mas observe que mesmo assim a gente corre um risco tremendo no mundo espiritual. Por quê? Porque dependendo daquilo que você fala, aquilo pode ser levado a juízo, e atente muito bem para isso, é importante a gente notar isso. Vamos aprender muita coisa. Dependendo daquilo que você faz, isso pode levar você a juízo. E em juízo pode haver condenação contra a sua vida. Pensa no mundo espiritual. Então nós vamos entrar agora do nosso irmão evangelista Valdo está conosco também, nos assistindo. Deus abençoe tua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Então pensa comigo, irmãos. Se tem anjos escrevendo o que a gente faz e o que a gente fala, porque isso é fato, 100% verdade. A Bíblia diz que tem anjos que escrevem tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala e que a gente pensa. Então, observe que Jesus ele disse: quando alguém pensar em seu coração em adulterar com a mulher, ele já adulterou com ela, porque o projeto foi formado no coração. Então, observe, quando a gente estamos pensando em algo, os anjos estão escrevendo. Quando a gente está fazendo, os anjos estão escrevendo. Quando a gente está falando, os anjos estão escrevendo. Mas ao mesmo tempo em que os anjos estão escrevendo, os demônios também eles estão escrevendo. Só que eles escrevem o que você faz e o que você fala. E o que você faz e fala, eles podem ser levados a juízo. E em juízo, aí é que está o segredo. É onde Satanás se opõe e acusa você. Ele leva as acusações até a Deus. E quando ele chega com essas acusações até a Deus, aí é montado o tribunal e ali haverá um juízo. Então, isso vai ser julgado e só pode ser quebrado em juízo. Então nós vamos aprender um pouco isso, para vocês entenderem que é muito importante isso. Pode estar acontecendo com muitas pessoas que não conseguem prosperar, que não conseguem andar, que as suas vidas não funcionam, eles não têm paz em casa e etc, as coisas não funcionam. Você vai pegar pontos espirituais que podem mudar a sua vida essa noite. Então convida as pessoas e vamos entrar no mundo espiritual para a gente entender essas coisas. Glória a Deus. Então, irmãos, ao momento em que os anjos estão escrevendo a sua vida, os demônios também estão escrevendo. Então, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 20 e o verso... Apocalipse capítulo de número 20. E o verso de número 12. Apocalipse 20, 12, acha comigo ali. Glória a Deus. Pai do Senhor, a Kelly, Deus abençoe tua vida. Louvado seja Deus pela sua vida, a mãe do Vinícius, né? Glória a Deus pela tua vida, Vinícius, a Toninha, os irmãos lá de Santos. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 20. Para quem está chegando agora, nós estamos tratando sobre cuidado com aquilo que você faz e com aquilo que você fala. Vamos aprender isso no mundo espiritual. E o que acontece? Nosso irmão Adonias está ali também conosco, já entrando em nome de Jesus. Fique conosco aí, nós temos algo interessante para nossas vidas hoje. Apocalipse, capítulo de número 20 e o verso de número 2. O verso de número 12, perdão. Apocalipse 20 e o verso 12. Diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, preste muita atenção, abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observe, muita atenção agora. Então, a nossa vida, ela é escrita diariamente em livros. Aquilo que você faz e aquilo que você fala, e até mesmo aquilo que você pensa. Então,
no período do juízo, esses livros serão abertos. E a Bíblia diz que no dia do juízo final, esses livros serão abertos e as pessoas serão julgadas segundo o que está escrito nesses livros. Ali ele está falando do juízo final, que é o julgamento dos ímpios, mas há livros que serão registrados as nossas vidas, para você entender. Então, tudo que você faz e que você fala, tem anjos que estão escrevendo. Então, esses livros serão registrados as nossas histórias, a nossa vida. Esses livros podem ser abertos a qualquer momento. E quando eles são abertos, eles só são abertos em tribunal. Para você entender o que é um tribunal ele precisa do juiz, os advogados, o acusador e o réu. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você transfere isso para o céu, existe Deus, que é o juiz hoje, Jesus é o advogado, que João escreve sobre isso, Satanás é o acusador e as pessoas são os réus, que são levados ao juízo. Observe, os anjos são testemunhas. Então, a história da nossa vida está escrita nesses livros, e esses livros eles podem ser abertos a qualquer momento, não somente no dia do juízo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente entender essas coisas. Você vai entender pontos importantes que podem tirar você de prisão no mundo espiritual. Amarração, em que os demônios fazem isso por causa de legalidades. E aí as pessoas conseguem, elas ficam presas no mundo espiritual e elas não conseguem prosperar em nenhuma área, porque elas ficam presas por causa da legalidade. Então observe que a nossa história está escrita em livros, e a Bíblia diz que esses livros serão abertos e há um juízo. Então esse juízo será apresentado obras, e essas obras levarão pessoas à condenação. Então observe, por favor, enquanto, Diego, vocês estão me ouvindo, enquanto os anjos escrevem algo da nossa vida, os demônios também escrevem. E quando os demônios escrevem, eles escrevem aquilo que você fala. Então aquilo que você fala pode complicar você no mundo espiritual, e ali os demônios estão escrevendo e eles levam até Satanás. Satanás pega essa causa, apresenta diante de Deus, e aí acontece ali um período de julgamento. Então, até aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus, mesmo você sendo cristão, tome muito cuidado com isso, porque muitos cristãos estão enrolados com isso que eu estou falando agora. Então, eles acabam dando legalidade, Diego, eles acabam pecando de alguma forma. Então é aberta uma brecha, aberta essa brecha, abre a legalidade. Quando abre a legalidade, a pessoa acaba pecando de uma forma ou outra. Os demônios escrevem esse pecado, leva até Satanás, funciona assim no mundo espiritual. Nós estamos entrando em uma batalha espiritual agora. Então ele leva a Satanás, Satanás leva essa causa a Deus, apresenta a Deus, e pela Bíblia é lei, essa pessoa tem que ser entregue ao diabo, para que o diabo oprima ela, faça ela sofrer, e é de certa. Coríntios capítulo 5, verso 5. Então observe e atente muito bem para isso. Ali é onde acontece o juízo no tribunal de Deus. Você lembra quando ele foi a Deus falar de Jó? Então ali montou-se um juízo acerca de um homem. Então observe que isso continua. Então quando o inimigo pega a sua causa através de uma legalidade, se você falar algo que desagrada a Deus, se você, por exemplo, mentir, mesmo você mentindo e você não achando que aquilo não foi uma mentira, aquela mentira os demônios escrevem, leva até Satanás, Satanás apresenta a Deus, e Satanás diz assim: tal dia, tal dia, tal dia, o diácono Diego, por exemplo, mentiu, e aqui, olha, está aqui a legalidade dele. Então, mentira não provém de Deus. Satanás é o pai da mentira. Então ele entra com a acusação. Essa acusação fica no mundo espiritual, e aí depois eu vou passar o segredo para você como rever isso. Como que a gente vai fazer para desmanchar essas coisas no mundo espiritual. Então eu vou pegar o exemplo do Diego aqui. Então o Diego pode também agir, fazer algo que desagrada a Deus. Ele pode fazer algo que está errado. Então esse algo que ele fez, ele pode fazer alguma coisa que desagradou a Deus durante o dia. Talvez seja por atitude, ou falou alguma coisa que desagradou a Deus. Talvez ele feriu alguém. Talvez ele
ele fez coisas ilícitas e abriu alguma brecha. Aí os demônios escreveram aquilo ali, levaram até Satanás. Satanás apresenta a Deus, e ali no mundo espiritual essa questão precisa ser resolvida. Por isso que muitas pessoas estão em decadências, passando de problemas. Por quê? Porque são pecados que são levados a Deus, mas eles não são resolvidos. E essas coisas precisam ser resolvidas para que sejam quebradas. Por quê? Porque enquanto você não se apresenta em juízo a Deus, Deus não pode fazer nada por você. E vou lhe mostrar que isso é verdade. Então o acusador, que é Satanás, ele vai diante de Deus e nos acusa. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12, verso 10. Apocalipse capítulo 12, verso 10, marca aí, vai dando um glória aí para nós adorar o Senhor. Apocalipse 12, 10, preste muita atenção, você que está aí do outro lado. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Preste muito bem atenção. Se você está acompanhando bem a leitura, está entendendo, vai dando um joinha aí, tá bom? Glória a Deus. Então observe isso, irmãos. Apocalipse 12, 10. Olha o que ele vai dizer. Satanás, o nosso acusador, foi derrubado. Aquele que nos acusava de dia e de noite. Então, o que acontece? Satanás pega as causas das pessoas, leva até a Deus e apresenta. Por exemplo, fulano pecou hoje, né? Ele pecou hoje, pecou contra o corpo ou fora do corpo, ele pecou por palavras, por atitudes, né, por aquilo que ele falou. Então ele pecou. Quando ele peca, a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Então ele pega essa causa, leva diante de Deus, e aí ele apresenta a Deus e ele fala assim: olha, tal dia ou hoje fulano fez isso e isso, ou fulano falou que ia fazer algo e não fez. Então a palavra vale muito nesse exato momento. Ele falou que ia fazer hoje e não fez. Então se ele não fez, ele mentiu para alguém. Então ele mentindo para alguém, o diabo apresenta essa causa a Deus, e ali no tribunal de Deus há um juízo, e Deus precisa julgar isso. Mas para Deus julgar essa causa, ele depende de você. Então isso é muito importante. A gente achou aqui no capítulo 12 o acusador, que nos acusa dia e noite. Então não tem tempo para ele entrar à presença de Deus e acusar as pessoas dos seus erros, das suas falhas, dos seus comportamentos. Por isso que o cristão ele tem que estar atento, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é para isso, é para nos ensinar, é para nos lembrar que a gente não pode cair nas artimanhas do diabo. A gente tem que ficar atento, esperto naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, o nosso comportamento durante o dia, como que a gente vai lidar com as pessoas. Então, tomar muito cuidado, porque palavras, elas são levadas ao mundo espiritual e elas são levadas a um tribunal. Todo acusador, ele tem que apresentar causas. Atente muito bem para isso. Todo acusador, ele precisa apresentar causa para que o réu seja condenado. Isso é assim, funciona assim na lei do nosso país, fora do nosso país, na terra é assim. No mundo espiritual, no céu, também funciona assim. Satanás precisa de causa para levar até a Deus e apresentar essas causas. Esse é o papel dele, ele é o acusador. Então ele precisa pegar a causa minha e sua, e ele leva a Deus e apresenta a Deus essas causas. E aí quando ele apresenta a Deus aí, e agora como que isso vai ser resolvido? Você consegue entender? Como que isso vai ser resolvido no mundo espiritual? A gente já tem a ideia de que há um acusador, mas a gente tem a ideia no coração, Diego, é importante notar, que a gente tem o juiz que vai julgar e que a gente tem o advogado. Por quê? Porque João ele escreve dizendo: filhinho, cuidado para que vocês não pequem, mas se vocês pecar, terás um advogado para com o Pai. Então esse advogado é a defesa.
Então observe que isso é muito maravilhoso. Essas causas são apresentadas no mundo espiritual. E quando essas causas é apresentada no mundo espiritual, o juiz vai julgar. Mas se o juiz julgar que houve legalidade na sua vida, aí a Bíblia diz que essa pessoa tem que ser entregue. Mas observe, por favor, quando essa pessoa é um crente que se arrepende, aí isso é revogado. E eu vou lhe dar a lição daqui a pouco. Mas observe, a Bíblia diz em um texto de Tiago sobre as palavras que falamos. E quem não tropeça em palavras? Quando o diabo pega nossas palavras ou aquilo que a gente faz e leva até a Deus, ele leva uma acusação e ele apresenta a Deus. Mas olha o que Tiago vai dizer: quem não tropeça em palavras? Observe como isso é sério. Vamos lá para Tiago, capítulo de número 3. Quero abrir com vocês. Tiago capítulo 3, verso de número 2. Tiago capítulo 3, verso 2. Tiago capítulo 3, verso 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha o que ele disse: se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Observe que aí tem uma ideia que alegra o nosso coração. Por quê? Porque nós somos falhos e sujeitos a pecar. Então Tiago está dizendo, o apóstolo Tiago, ele disse: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Então ele está dizendo aqui que nós podemos tropeçar em palavras. A gente pode errar. Então, mesmo que a gente sendo cristão e tenha um Espírito Santo que nos ensina, a gente pode chegar ao momento de a gente errar em palavras ou atitudes, em atos que a gente comete. Porque ele diz, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Então, aquele que não tropeça em palavra, esse tal é perfeito. E ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, todos tropeçamos. Mas aí vai entrar segredos agora. E qual é o segredo de revogar isso? Qual é o segredo da gente aprender com Deus a se isentar dessas coisas? O que a gente vai fazer? Tem um segredo, é você viver pelo reino. Glória a Deus. O reino, ele vai te ensinar a viver. Aleluia. Observe como isso é muito interessante, muito importante. Porque a gente tropeça em palavras, a gente acaba falhando, palavras ou atitudes. Mas aí tem uma saída para nós. Glória a Deus. Eu diria a você nessa noite que o segredo é viver a vida de acordo com a lei do reino. E o que é a lei do reino? A lei do reino é diferente da lei da terra. A lei do reino é uma lei que governa com justiça e com misericórdia. Glória a Deus. Atente muito bem para isso, irmãos. Isso é tão importante porque você não vai ver as pessoas ensinar isso, irmão. Isso aí é um tesouro de Deus para vocês. Isso é segredos da Bíblia que muita gente não ensina isso. O que acontece? Para a gente começar a se isentar dessas acusações e o diabo não ter poder de dominar a nossa vida, nós precisamos viver uma vida governada de acordo com o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler em Tiago, capítulo 2, verso 12. Tiago, capítulo 2, verso 12. Tiago 2,12. Glória a Deus. Tiago 2,12. Atente para isso, por favor. Olha que tremendo. Se você pegar o capítulo... Inclusive, eu queria até voltar com você o capítulo 1 de Tiago, que é muito interessante algo aqui. Eu quero ler o capítulo
Vamos ler o verso 12 do capítulo 2. Estou confundindo você, né? Capítulo 2, e o verso 12 e 13. Vamos lá. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Observe de novo. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Observe, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Preste muito bem atenção agora, agude seus ouvidos, não deixe ninguém tirar a sua atenção. Glória a Deus, aleluia. Observe que no mundo espiritual tem um juízo que é montado, e tem o acusador, que é Satanás. Tem o justo juiz que vai julgar a sua causa, tem o advogado que é ao seu favor. Mas observe, e o que está acontecendo aqui é que, como devemos ser julgados pela lei da liberdade? Qual é a lei da liberdade? A lei da liberdade é a lei de Cristo, é a lei de Deus. A lei de Deus é da liberdade para um réu que é acusado pelo inimigo. Glória a Deus. Então, quando essa pessoa, eu não estou falando de ímpio agora, estou falando de crente que acaba pecando ou vacilando em suas palavras, e aí ele vai para um tribunal. E isso é verdade, irmãos. Todas as vezes que você tropeça em palavras e você erra, você vai para um tribunal. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você pecar, mesmo você sendo cristão, você vai para um tribunal, você é levado a um tribunal. Observe agora. Só que a Bíblia está dizendo aqui que quando alguém é julgado nesse tribunal, ele é julgado pela lei da liberdade. E a lei da liberdade é a lei de Deus, é a lei de Cristo, porque Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos na alma. Então, quando você entra no mundo espiritual, que você vai para o tribunal de Cristo, quando você vai para o trono, para um julgamento, você entrou no juízo da liberdade. Observe, então a ideia de Deus é o que? É libertar as pessoas para que eles sejam livres. Então essa justiça é de um reino de Deus que julga por justiça e por misericórdia. Então observe, se alguém é digno de misericórdia, o rei julga com misericórdia. Mas se alguém não é digno de misericórdia, agora entre os ímpios, aí o rei ele julga com a justiça da lei. Observe isso. Então a justiça será feita sem misericórdia. Mas a justiça só é feita com misericórdia quando alguém no mundo espiritual sobe até esse tribunal e aí ele apresenta as suas causas. Você já está pegando senha, tá? Glória a Deus, aleluia. Guarda isso, por favor. Aleluia. Depois volta o vídeo aí para tu gravar. Então, observe. Segredos agora. Vai entrar os segredos, tá? Essas pessoas que serão julgadas, elas serão julgadas pela lei da liberdade. A lei da liberdade é libertar. A lei da escravidão, quem monta é Satanás. Satanás quer escravizar as pessoas. Mas Deus, ele tem o tribunal da justiça, mas nesse tribunal as pessoas vão até ele para ser libertas. Agora o ímpio não, o ímpio ele vai chegar nesse tribunal e ele vai ser julgado e condenado pelas suas obras. Aí vamos deixar para lá. Mas quando você é levado, quando as suas causas são levadas a Deus pelo inimigo, nesse tribunal você é julgado pela justiça da liberdade. Então, querendo o inimigo ou não, Deus ele vai libertar você de qualquer prisão. Qualquer prisão que está prendendo a sua vida espiritual, a vida financeira, o casamento, as finanças, tudo isso. Isso precisa ser quebrado do mundo espiritual. E eu vou passar segredo para você. Observe. Olha o 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tem ou não fez misericórdia. Observe, por favor, se você não é misericordioso com pessoas que te ferem, que te machucam, se você fica magoado com ela e o seu coração não consegue perdoar, você não está agindo por misericórdia. E no juízo, Deus não pode entrar com misericórdia em favor de você. Dá para você mandar um joinha aí?
Você que está entendendo? Glória a Deus. Então, se você age e você não tem misericórdia com as pessoas, nesse tribunal, quando Satanás levar as suas acusações, Deus não pode ter misericórdia de você, porque você não foi misericordioso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque o tribunal da liberdade é um tribunal que age com justiça e com misericórdia. Misericórdia para quem tem misericórdia, porque ele finaliza dizendo: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, a saber, naqueles que têm misericórdia. Glória a Deus. Agora isso só vai acontecer, sabe com quem? Com quem vive pelo reino. Isso só pode acontecer na vida daquele que vive a vida de acordo com a lei do reino. Aí vamos voltar um pouquinho agora para Tiago capítulo 1. Isso são segredos que você não vai achar por aí, irmãos. Capítulo 1 de Tiago e o verso de número 7. Aleluia. Olha a ideia de Tiago. Não pense, verso 7 do capítulo 1, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Vou voltar ao texto de novo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre. A palavra dobre é o homem que cochia em dois pensamentos. Olha o que ele está dizendo. Não pense esse homem que vai receber alguma coisa de Deus. Esse homem que tem o coração dividido em dois pensamentos. Ele não tem firmeza. E a Bíblia vai dizer, e é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra inconstante, ele não é firme naquilo que ele faz. Ele não tem uma estrutura. Ele é inseguro com as coisas que ele faz. Agora volta um pouquinho. No verso 7, ele está dizendo, não pensa tal homem que receberá alguma coisa de Deus. O homem de coração dividido. Por quê? Porque um homem de coração dividido, ele não está vivendo a vida de acordo com a lei do reino. Porque quem vive de acordo com a lei do reino, ele não tem um coração dividido. Ele tem um coração firme em Deus. Então quem tem um coração dividido, ele não vive de acordo com a lei do reino. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele confia em Deus, ele quer agir com as suas próprias mãos, ele quer agir com as suas forças. Então o texto já está dizendo, não pense esse homem que receberá nada do Senhor, porque o Senhor não vai fazer nada por ele. Porque ele não vive de acordo com a lei do reino. Ele é dividido, os seus pensamentos, o seu coração é dobre é duplo sentido. Ele não tem uma firmeza, um pensamento só. E aí esse homem não consegue entrar no mundo espiritual e ele não consegue apresentar as suas causas, porque ao mesmo tempo em que ele quer apresentar as suas causas, ele acaba tentando resolvê-las. E a Bíblia diz que ele é inconstante naquilo que ele faz, ou seja, ele oscila, ele não tem firmeza. Então aquilo que ele faz não é algo que pode ser confiável, é algo que pode ser derrotado a qualquer momento, é algo que está falso, que está em falsificação. Ele não tem firmeza naquilo que ele faz. Ele é inconstante. Então, sem durabilidade em todos os seus caminhos, não há firmeza. Por quê? Porque ele não vive de acordo com a vida do reino de Deus. E essa pessoa terá grandes consequências. Por quê? Porque o seu coração está dividido.
e o seu coração estando dividido, é aberto a legalidade para o inimigo pegar aquilo que você faz. Quando você tem um coração dividido, você tem um coração que ele pode levar, ele pode abrir espaço para a legalidade. Quando ele abre espaço para a legalidade, aí os demônios escrevem e levam essas legalidades até a Deus. E aí elas são apresentadas. Observe como isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Agora, observe o que nós vamos trabalhar agora. Quando você vive pelo reino de Deus, você sabe que quem governa a sua vida é Deus. Então, automaticamente, Diego, automaticamente, quando você vive pelo reino, você é governado pelo reino, você vive de acordo com o reino. Mesmo que você acabe falhando em algumas coisas, você tem liberdade para entrar no mundo espiritual, entrar nesse tribunal e conseguir inverter a sua situação. Mas você só pode fazer isso se você estiver legalizado com o reino do céu, senão você não pode. Por isso que o ímpio, ele tem os seus pecados escritos no livro de Apocalipse 20 e o verso 12 em diante. Você vai ver que esses livros serão abertos e essas acusações virão. Essas acusações, elas virão a eles e eles serão condenados. Observe que isso é tão importante. Então, o cristão é diferente. Por quê? Porque essas acusações chegarão até Deus e aí tem um processo para que isso seja revogado. Então nós vamos ler agora um texto com vocês, muito importante, que eu quero concluir com vocês, de Isaías 54. Vamos trabalhar um pouco sobre Isaías 54, verso 17. Isaías 54, verso 17. Pode ler, Diego, por favor. Isaías, acha comigo, deixa eles achar aí. Isaías 54, verso 17. Pode ler. Glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Pegar aí, guarda isso, por favor, que isso é um... Aleluia. Agora eu vou passar para vocês os segredos. Isaías 54, verso 17. Um dos maiores segredos da Bíblia. Olha o que está escrito. Nós estamos tratando de tribunal, acusações e réu. O verso 17. Pois toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Atente muito bem para isso. Ele está dizendo que tem ferramentas, porque tem ferramentas de trabalho e tem ferramentas que são preparadas contra pessoas. Então, há ferramentas que são preparadas para trabalhos, o qual você e eu temos ferramentas que são preparadas para trabalho, mas tem ferramentas no mundo espiritual que são preparadas contra a sua vida. E essas ferramentas que são preparadas contra a tua vida, elas são usadas quando há legalidade. Quando a legalidade é aberta, essas ferramentas começam a serem usadas. E observe, por favor, ele disse, nenhuma ferramenta que prepararem contra ti. Por quê? Porque há ferramentas preparadas contra você e contra a minha vida. Ele está dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, ou seja, elas não terão vitória contra a sua vida. Por que elas não terão vitórias contra a tua vida? Porque você vai estar brindado por um espírito que vai te fazer lembrar que você não pode errar, nem por palavras e nem por atos feitos. Cuidado, olha, estou passando já o segredo. Observe que ele diz, essas ferramentas não vão prosperar contra a tua vida. Por quê? Porque há uma blindagem. Observe como isso é maravilhoso agora. Aí ele vai dizer assim, e toda língua que se levantar contra ti, toda língua que se levantar contra ti
em juízo tu as condenarás. Você está me ouvindo aí? Glória Toda a Deus, língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Se você ler o Salmo 120, o salmista Davi disse: pois o Senhor me livrou dos lábios mentirosos e da língua enganadora. A língua enganadora é a língua que levanta calúnia, que levanta mentira, é a língua que se levanta com contenda, é a língua que se levanta com dissensões, com brigas, é a língua que causa danos terríveis e que faz você sair do sério. Se a gente não tomar cuidado, as línguas ferinas nos tiram do sério. E quando a língua se levanta contra a gente, se a gente não tomar cuidado, ela acaba tirando nós da presença de Deus. Então tome muito cuidado com as línguas ferinas. Observe, por favor. Então ele disse: toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Aí agora eu vou passar o segredo, tá? Agora eu vou passar o segredo. Irmãos, esse juízo não é no juízo final. Não. Ele disse: toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Observe que no início da pregação, você tem alguém... Você tem um ser que pega as acusações, pega o que você falou, pega o que você fez, leva até a Deus e acusa você. Apocalipse 12, ele acusa de dia e de noite. Quando o diabo acusa as pessoas através de ilegalidade de alguma coisa, ou de alguma forma você pecou, mesmo que você falhou lá, teve as suas falhas com Deus, isso foi registrado no livro do diabo, ele levou essa acusação. Tem um segredo agora. Aí a Bíblia diz em Isaías que você vai entrar em juízo, e quando você entrar em juízo, nesse juízo que está acontecendo agora de acusação e defesa, você vai entrar e nesse juízo você vai anular essas acusações. Irmãos, eu estou passando segredo que talvez você nunca ouviu. Observe, por favor. Então ele está dizendo: quando as línguas se levantarem contra ti, em juízo você vai condená-las, você vai rejeitar elas, você vai rebater elas, e você vai lutar contra essas acusações. Então o diabo usa pessoas para se levantar em acusação contra a tua vida. Quando as legalidades são abertas, eles apresentam essas causas, aí você tem que entrar nesse juízo agora. E como é que você vai entrar nesse juízo? Como é que você vai chegar a esse tribunal? Essas ferramentas e essas línguas se levantarem contra ti, em juízo você as condenará. E como entrar nesse juízo? E agora? Como é que a gente vai fazer? Quais são os segredos? Qual é a senha para a gente entrar nesse juízo? Observe, por favor, só tem um segredo para isso ser revogado. Vamos lá, para a gente caminhar para o fim. Diego, pega a senha aqui para tu passar aí para a galera. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando isso acontece, quando Satanás apresenta nossas causas, quando ele entra, apresenta diante de Deus as acusações contra a nossa vida, a Bíblia vai ensinar você a entrar em oração, a entrar ao trono de Deus. Hebreus, a Bíblia diz assim: você tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Você tem que ter ousadia para entrar, chegar até o trono. Por quê? Porque tem um livre acesso. O véu foi rasgado. Então, você tem ousadia. E como que a gente vai entrar nesse trono? Como que a gente vai entrar nesse juízo e poder rebater tudo isso? Só através da oração. Glória a Deus. Agora, como isso vai acontecer? Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você, ele vai te convencer. O Espírito Santo vai te ensinar. Observe como isso é interessante. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Quando o Espírito Santo passar a habitar em você, ele vai passar a governar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, olha, que nós temos que viver uma vida de acordo com a lei do reino. Se você vive uma vida de acordo com a lei do reino, é porque o Espírito Santo habita em você e é o reino de Deus quem governa você. Então, quando você pecar contra Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai lembrar você. Então, automaticamente, quando ele lembrar você, você tem que entrar no mundo espiritual depressa possível. Você entra no trono, entra no tribunal através da oração e você consegue rebater as acusações de Satanás. Senão, isso fica preso lá e Deus não pode fazer
Vou lhe contar experiências que eu tive durante esses dias, quando a gente voltar à igreja, sobre essas coisas, e você vai ficar espantado. Então observe que Deus tem me ensinado muito durante esses dias, com muitas coisas que têm acontecido. E eu entrei segunda-feira no mundo espiritual, nessas orações, e Deus me respondeu no outro dia. Então observe que ele disse: em juízo você vai condenar essas palavras, essas línguas ferinas. Então observe, você tem que entrar em juízo, você tem que entrar no mundo espiritual. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar em que você pecou por palavras ou por atos que você fez, as suas atitudes. E quando você pecou, que o diabo levou essas acusações, aí você vai, imediatamente o Espírito Santo vai lembrar vocês. Olha, você falou isso que não era para falar, você disse isso, ou você fez isso que não era para fazer. Então o Espírito Santo vai lembrar você e vai te impulsionar a entrar no mundo espiritual. E quando você entra no mundo espiritual, você diz assim: Deus, permita-me que eu entre na sala do trono e que eu possa participar desse julgamento. Observe, por favor, quando você entrar nessa sala do trono, aí nessa sala você pode rebater as acusações. Como que você vai rebater? Em oração, no mundo espiritual, você vai dizer para Deus: Senhor, se isso que o diabo me acusa é verdade, então ele tem legalidade para tocar em mim. Mas se isso não for verdade, Senhor, isso aí entra o arrependimento. Mas se isso não for, então, Senhor, que seja quebrado agora toda a legalidade. Entra com o perdão, pede perdão a Deus e entra no mundo espiritual. Então, se aquilo ali for revogado no mundo espiritual, o diabo não tem mais poder contra a tua vida. Então, quando você apresentar essas causas ao Senhor e você dizer para ele: Senhor, o Senhor pode quebrar isso, o Senhor pode expulsar os demônios para que ele não tenha poder contra a minha vida. Eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Eu entro no mundo espiritual, eu peço perdão ao Senhor. Então, quando você pede perdão ao Senhor, é quebrado agora toda a legalidade que o diabo tem de atingir a sua vida. Mas você precisa entrar no tribunal de Deus. Quando você entra no tribunal de Deus e você diz: Senhor, essas acusações, elas não são mais válidas contra mim, porque eu pedi perdão ao Senhor. E a Bíblia diz que pecado confessado é perdoado. E aí o diabo não tem poder de tocar na tua vida mais. Se você não entrar nesse tribunal e você não revogar essas acusações, o diabo tem legalidade para atingir sua vida. Então você entra no mundo espiritual em oração, você diz: Deus, ele não tem poder contra a minha vida. Então o diabo, ele tem que ser expulso de lá, e ali ele apaga todas as acusações. Quando você entra no tribunal, nesse julgamento, e você apresenta as suas causas, e aí a língua ferina, ela não tem mais poder contra ti. Então você consegue vencer isso no mundo espiritual. Observe como isso é interessante, irmãos, muito interessante. Então, qual que é o segredo? O segredo é um só. Muitas pessoas estão presas no mundo espiritual, Diego, porque elas não entendem isso. Então elas acabam pecando e acumulando pecado, e há uma legalidade, e a vida dela fica presa no mundo espiritual. Ela não entra no mundo espiritual. Então pela manhã, irmãos, de manhã, acordou de manhã, à noite, quando você for dormir, a Bíblia diz: nunca deixe o sol se pôr sobre o seu pecado. Porque se o sol se pôr sobre o seu pecado, você pode morrer em pecado, e aí é um problema. Então ele disse: nunca deixe o sol se pôr sobre o seu pecado. Agora observe como isso é maravilhoso. Quando você à noite confessa os seus pecados ao Senhor, quando você entra no trono da graça com ousadia e você confessa os seus pecados, porque o Espírito Santo já tem lembrado a você: olha, você pecou. Então você entra na presença do Senhor, apresenta as suas causas, e você apresenta os seus pecados, e você apresenta a Deus. Então, se você se arrependeu de verdade, é porque você vive governado pelo reino, e quem vive governado pelo reino, o diabo não tem poder mais de atingi-lo. Glória a Deus, aleluia. Então muita gente está vivendo uma vida de derrota. Por quê? Porque eles pecam, mas eles não entram com a oração certa, porque se você não orar certo também não funciona. Então entra no mundo espiritual, entra nesse tribunal, revoga essas acusações contra a tua vida. E isso você pode fazer à noite, quando você entrar em sua oração. Então entra à noite, diga: Senhor, se eu pequei contra ti durante o dia,
que o teu Espírito Santo me faça lembrar, me convença dos meus pecados, para que eu possa apresentar essas causas a Deus e o inimigo não possa ter poder para me destruir. E aí você entra no mundo espiritual e você consegue vencer o inimigo. Aí, quando for pela manhã, você vai se levantar, você não vai agradecer a Deus para que Deus abençoe o seu dia. Você vai dizer: Senhor, que o teu Espírito Santo me faça falar as palavras certas, me faça agir da maneira correta. Espírito Santo, não me deixe pecar, porque este é o teu papel. Me convencer, me ensinar para que eu não peque. O Senhor sabe, se eu for pecar durante esse dia hoje, que o teu Espírito Santo me ensine a falar as palavras corretas, a agir de forma correta, para que eu não possa mentir, para que eu não possa pecar, e o diabo não pegue isso e não vá me acusar diante de Deus. Isso é segredo, irmãos. Então, você tem liberdade, e a Bíblia está dizendo aqui: toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu as condenarás. Então você tem livre acesso para entrar nesse juízo, e você pode revogar as acusações contra a tua vida por meio da oração, por meio de uma oração certa. Só quem pode fazer isso é quem tem o Espírito Santo e quem se arrepende dos seus pecados. Então todos os dias, irmãos, todos os dias, analise o que você fez, analise o que você falou, porque o diabo está escrevendo, assim como os anjos, tudo que você faz, tudo que você comete, tudo que você fala. Então tá aí a lição. Que Deus abençoe a tua vida. Passa isso para teus filhos, para teus parentes. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque o diabo é destruidor. E Coríntios 5:5, ele diz assim: por lei seja entregue a mim as pessoas que vivem em pecado, para que seja destruída a sua carne, com doenças, com muitas coisas, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Cuidado, preste muita atenção. Amém? Para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, a sua casa. Nós amamos todos vocês, estamos com saudade. E fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus.